Você tem aquela pessoa na sua vida. Aquela que te drena emocionalmente toda vez que interage. Aquela que te tira do sério com uma frase. Aquela que, não importa quanto você tente, sempre parece encontrar forma de criar conflito, de te frustrar, de te fazer questionar sua própria sanidade. Pode ser colega de trabalho, familiar, até parceiro romântico. E você está exausto de lidar com isso. O problema não é apenas a dificuldade em si. É que você não pode simplesmente eliminar todas as pessoas difíceis da sua vida. Algumas você precisa ver diariamente. Algumas são parte da sua família. Algumas estão entrelaçadas em sua vida de formas que tornam o afastamento completo impossível ou indesejável. Então você está preso navegando relacionamentos que parecem drenar sua energia vital. E o conselho usual não ajuda muito. Apenas ignore, como se fosse possível ignorar pessoa com quem você trabalha ou mora. Estabeleça limites, mas ninguém te ensina como quando a pessoa não respeita limites. Comunique-se melhor. Mas você já tentou e parece falar línguas diferentes. Você precisa de algo mais profundo, mais prático, algo que realmente funcione quando você está no meio do caos relacional. Marco Aurélio tinha problema similar, só que em escala imperial. Como imperador de Roma, ele estava cercado de pessoas difíceis, generais insubordinados, senadores traiçoeiros, conselheiros incompetentes, familiares problemáticos. E ele não podia simplesmente se livrar de todos. Ele tinha que governar com eles, através deles, apesar deles. E o império dependia de ele fazer isso bem. Então ele desenvolveu estratégias específicas, lições práticas, sobre como lidar com pessoas difíceis, sem perder sua própria paz interior, sem se tornar amargo, sem sacrificar seus valores. E ele documentou essas lições em suas meditações, não como teoria abstrata, mas como ferramentas de sobrevivência para navegar a realidade brutal de relacionamentos humanos. Essas lições não são sobre fazer pessoa difícil mudar, porque você não controla isso. São sobre mudar como você se relaciona com pessoa difícil de forma que protege sua paz, mantém sua integridade e ainda permite que você funcione efetivamente mesmo em relacionamentos complicados. Neste vídeo, você vai aprender 7 lições específicas de Marco Aurélio para relacionamentos difíceis. Testadas sob pressão extrema, refinadas através de experiência real e aplicáveis hoje mesmo na sua situação. Vamos começar. Mas antes, se você está lutando com um relacionamento difícil e precisa desesperadamente de sabedoria prática, curta este vídeo agora, inscreva-se no canal e ative as notificações. E deixe nos comentários: eu escolho minha paz. Vamos começar. Lição 7. Lembre-se que comportamento deles não é sobre você. A primeira lição que Marco Aurélio nos ensina: quando alguém é difícil com você, isso diz muito mais sobre eles do que sobre você. Ele escrevia: ao amanhecer, diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrusivas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e mal-humoradas. Tudo isso acontece com elas por ignorância do que é bom e mal. Perceba o que ele está fazendo. Ele está recontextualizando o comportamento difícil, não como ataque pessoal a ele, mas como manifestação de confusão interna da outra pessoa. Quando alguém é arrogante, não é porque você merece arrogância. É porque essa pessoa opera de lugar de insegurança disfarçada de superioridade. Quando você leva comportamento difícil pessoalmente, você sofre duplamente. Primeiro, você experiencia o comportamento em si. Segundo, você adiciona a narrativa de que algo está errado com você, que você de alguma forma causou ou merece isso. Mas na vasta maioria dos casos, comportamento difícil de alguém é sobre questões não resolvidas deles, não sobre inadequações suas. Aquele colega que constantemente te critica, provavelmente lida com própria insegurança profissional. Aquele familiar que nunca te aprova, provavelmente nunca aprendeu a expressar amor de forma saudável. Aquele parceiro que é defensivo sobre tudo, provavelmente carrega feridas de relacionamentos anteriores. Não é sua responsabilidade resolver isso, mas entender isso muda completamente como você recebe comportamento. Marco Aurélio tinha que lidar com senadores que sabotavam suas políticas. Ele poderia ter levado como afrontas pessoais, poderia ter se tornado paranoico ou vingativo.
Mas ele escolheu ver. Essas pessoas agem de acordo com suas próprias limitações, seus próprios medos, suas próprias confusões. E essa perspectiva permitia que ele respondesse estrategicamente ao invés de reativamente. Praticamente, quando alguém está sendo difícil, pause antes de reagir e pergunte: o que está acontecendo com essa pessoa que faz ela agir assim? Não para desculpar comportamento inaceitável, mas para remover interpretação de que é ataque pessoal a você. Quando você vê que a pessoa está operando de dor, medo ou confusão próprios, você pode responder com clareza ao invés de defensividade. Isso não significa tolerar abuso. Significa não internalizar comportamento ruim como reflexo de seu valor. Significa proteger seu senso de valor do comportamento de outros, porque quando você sabe que comportamento deles é sobre eles, você pode estabelecer limites, pode se afastar se necessário, pode responder apropriadamente, tudo sem carregar peso de acreditar que você é problema. Então, da próxima vez que pessoa difícil for difícil, respire e lembre: isso não é sobre mim. É sobre eles operando de limitações deles. E dessa perspectiva, você pode responder com sabedoria, ao invés de reagir com dor. Lição 6. Aceite que você não pode mudar ninguém. Esta lição é uma das mais difíceis, mas mais libertadoras. Você não pode mudar outra pessoa. Não importa quanto você tente, quanto você explique, quanto você implore, quanto você se sacrifique, mudança real só vem de dentro, e você não tem acesso ao interior de outra pessoa. Marco Aurélio escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Quando você está em relacionamento difícil, há tentação enorme de acreditar que se você apenas encontrar palavras certas, abordagem certa, momento certo, você vai fazer pessoa ver e mudar. E você gasta energia imensa tentando, explicando de novo, dando ultimatos, fazendo concessões e esperando reciprocidade. Mas pessoa não muda, e você fica cada vez mais frustrado e esgotado. Marco Aurélio governava pessoas que ele gostaria que fossem diferentes: generais mais competentes, senadores mais honestos, conselheiros mais sábios. Mas ele aprendeu dolorosamente que ele não podia forçar transformação em ninguém. Ele podia criar condições favoráveis, podia modelar comportamento que queria ver, mas no fim, cada pessoa tinha que escolher seu próprio caminho. Então, ele redirecionava a energia de tentar mudar outros para o único lugar onde tinha poder real, suas próprias respostas. Ele não podia fazer senadores serem honestos, mas podia escolher governar com integridade independente deles. Não podia fazer todos ao redor serem sábios, mas podia cultivar sabedoria própria. Quando você aceita profundamente que não pode mudar ninguém, algo liberta em você. Você para de gastar energia em missão impossível. Você para de se sentir responsável por crescimento de outra pessoa. Você para de se culpar quando a pessoa não muda apesar de todos os seus esforços. Porque você finalmente entende. Não era sua responsabilidade mudar eles, nunca foi. E aqui está o paradoxo. Quando você para de tentar mudar pessoa, às vezes é quando ela finalmente tem espaço para mudar por si mesma. Porque sua pressão constante para a mudança muitas vezes cria resistência. Quando você remove pressão e simplesmente modela comportamento saudável, a pessoa pode eventualmente escolher mudar, ou não. Mas isso não é mais algo que consome você. Praticamente, isso significa que quando você está tentado a dar aquela explicação milionésima, aquele ultimato mais um, aquela chance adicional esperando resultado diferente, você para. Você reconhece: eu não posso fazer essa pessoa mudar, isso está fora do meu controle. E então redireciona: o que eu posso controlar? Minha resposta, meus limites, minhas escolhas sobre quanto tempo e energia invisto aqui. Epicteto, outro estoico, era ainda mais direto. Não é possível educar pessoas que não querem aprender. Se pessoa não está pronta, disposta ou capaz de mudar, seus esforços são desperdiçados. E aceitar isso não é desistir delas. É liberar você da prisão de se sentir responsável por transformação que você não pode causar. Então solte. Solte a fantasia de que você pode consertar pessoa.
Solte a crença de que mudança delas depende de você fazer ou dizer coisa certa. Solte responsabilidade por jornada delas. E dessa aceitação vem paz profunda, porque você não está mais lutando contra a realidade fundamental. Pessoas mudam apenas quando elas escolhem, não quando você quer. Lição 5. Foque no que você controla. Suas respostas. Se você não pode controlar comportamento de pessoa difícil, o que você pode controlar? Marco Aurélio era cristalino sobre isso. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Em relacionamento difícil, evento externo é comportamento da outra pessoa. Sua mente, suas interpretações, suas respostas, suas escolhas, é território sob seu controle completo. Ele escrevia constantemente lembretes para si mesmo sobre não deixar que comportamento alheio determinasse seu estado interno. Escolha não ser machucado, e você não se sentirá machucado. Não se sinta machucado, e você não foi machucado. Isso não é negar que comportamento pode ser objetivamente ruim. É reconhecer que você tem escolha sobre quanto poder dar a esse comportamento sobre seu bem-estar. Pense assim: pessoa difícil faz algo irritante. Isso é estímulo externo. Mas entre estímulo e sua resposta há espaço. Nesse espaço mora sua liberdade. Você pode reagir automaticamente, com raiva, defensividade, mágoa. Ou pode responder conscientemente, com calma, clareza, de acordo com seus valores. Marco Aurélio enfrentava traições, incompetências, comportamentos frustrantemente irracionais de pessoas ao seu redor. Ele não podia controlar nenhum disso, mas ele podia controlar se iria responder com raiva que comprometia julgamento, ou com serenidade que mantinha clareza estratégica. E ele escolhia o último, não porque era fácil, mas porque era mais efetivo. Quando você foca no que controla, você recupera poder. Você não está mais refém de comportamento alheio. Aquela pessoa pode continuar sendo difícil, mas ela não controla mais seu estado emocional. Ela age de certa forma, e você escolhe conscientemente como responder, ao invés de reagir automaticamente. Praticamente, isso significa desenvolver hábito de pausar. Quando pessoa difícil faz algo que normalmente te tiraria do sério, respire 3 vezes antes de responder. Nessas 3 respirações, pergunte: como eu quero responder a isso de acordo com meus valores? Que resposta vai servir meu bem-estar a longo prazo? Que versão de mim eu quero ser neste momento? E aceite que você não vai acertar sempre. Às vezes você vai reagir mal. Mas cada vez que você consegue criar aquele espaço, cada vez que você escolhe resposta consciente ao invés de reação automática, você fortalece músculo de autocontrole. E com o tempo, você se torna menos controlado por comportamento alheio. Sêneca escrevia: vivemos como se fôssemos viver para sempre e nunca reconhecemos nossa fragilidade. Sua paz interior é frágil se você a deixa dependente de comportamento de outros. Mas é robusta quando você a fundamenta em suas próprias escolhas. Pessoa pode ser difícil, mas você pode escolher paz. E essa escolha, feita repetidamente, muda tudo. Então redirecione a energia de como faço eles mudarem para como eu escolho responder. De por que eles são assim, para quem eu quero ser em relação a isso. Você não pode controlar eles, mas você tem controle absoluto sobre você. E quando você exerce esse controle consistentemente, você se liberta de ser marionete emocional de comportamento alheio. Lição 4. Pratique empatia sem absorver toxicidade. Marco Aurélio tinha capacidade notável de ter empatia por pessoas difíceis sem deixar que comportamento delas o contaminasse. Ele escrevia: quando alguém te ofende, imediatamente considere que opinião sobre bem e mal os levou a ofender. Ele tentava entender perspectiva deles, mas mantinha limites emocionais saudáveis. A diferença crucial entre empatia e absorção. Empatia é compreender posição de outra pessoa, reconhecer humanidade imperfeita dela, ver que pessoa difícil frequentemente está operando de dor ou confusão. Absorção é deixar que estado emocional deles se torne seu, carregar peso deles, permitir que toxicidade deles te drene. Muitas pessoas empáticas sofrem em relacionamentos difíceis porque confundem as duas coisas.
Elas pensam que ter empatia significa absorver tudo, sentir tudo que outra pessoa sente, carregar fardo emocional dela. E então ficam exaustas, esgotadas, perdidas em dor de outra pessoa. Marco Aurélio conseguia ver: esse senador é corrupto porque valoriza dinheiro acima de integridade. Posso entender que diferentes pessoas têm diferentes valores, mesmo que eu discorde. Mas eu não preciso adotar valores dele. Posso ter empatia por confusão dele sem confundir a mim mesmo. Praticamente, isso significa que quando pessoa difícil está agindo mal, você pode pausar e considerar: o que está acontecendo com essa pessoa? Que dor, medo ou confusão está dirigindo o comportamento? Você pode até sentir compaixão por pessoa estar presa em padrões destrutivos. Mas você não diz: como essa pessoa se sente mal, é minha responsabilidade absorver isso e me sentir mal também. Você pode pensar: vejo que você está sofrendo, vejo que está confuso. Isso não é desculpa para comportamento ruim, mas entendo que está vindo de lugar de dor. E ao mesmo tempo, eu vou proteger minha paz estabelecendo limites claros sobre o que tolero. Sêneca escrevia sobre diferença entre compaixão e compaixão destrutiva. Compaixão reconhece o sofrimento do outro e oferece ajuda quando apropriado e possível. Compaixão destrutiva se sacrifica completamente, absorve toxicidade, perde si mesmo em tentativa de salvar outro. Marco Aurélio tinha compaixão por pessoas confusas ao seu redor, mas não deixava a confusão deles se tornar dele. Ele mantinha clareza sobre seus próprios valores mesmo enquanto tinha empatia por pessoas operando de valores diferentes. Essa é a linha fina mais essencial que você precisa aprender a andar. E às vezes, empatia genuína significa reconhecer que melhor coisa para ambos é distância. Você pode ter empatia por pessoa estar presa em padrões destrutivos e ainda assim reconhecer que você não pode ajudá-la e sua presença constante está te prejudicando. Empatia não exige autossacrifício. Então pratique. Veja a humanidade em pessoa difícil. Reconheça que ela está operando de limitações dela. Mas mantenha a fronteira clara. Eu posso ver isso e ainda proteger minha paz. Posso ter compaixão e ainda ter limites. Posso entender e ainda me afastar quando necessário. Empatia com limites é sabedoria, não egoísmo. Lição 3. Estabeleça limites claros sem culpa. Marco Aurélio tinha que estabelecer limites constantemente. Ele não podia estar disponível para todos sempre. Não podia tolerar comportamento que prejudicava o império. Não podia deixar que pessoas cruzassem linhas que comprometiam governança efetiva. E ele fazia isso sem se sentir culpado, porque entendia que limites são essenciais, não egoístas. Ele escrevia: tenha disposição de dizer não. Isso parece simples, mas para pessoas em relacionamentos difíceis, é uma das coisas mais desafiadoras. Você foi condicionado a acreditar que limites são rudes, que dizer não é rejeitar pessoa, que estabelecer fronteiras significa que você não se importa. Mas nada disso é verdade. Limites não são punição ou rejeição. São definições claras sobre o que você vai tolerar, quanto de você está disponível, que comportamentos você aceita em sua vida. E pessoa que genuinamente se importa com você vai respeitar limites. Pessoa que não respeita está essencialmente dizendo que acesso a você é mais importante que seu bem-estar. Marco Aurélio tinha que dizer não a generais que queriam mais recursos, a senadores que queriam favores políticos, a pessoas buscando acesso especial. Ele não se desculpava excessivamente, não se justificava interminavelmente. Ele simplesmente era claro: isso não é possível, ou não vou fazer isso. Firmeza com dignidade, não agressividade. Praticamente, identifique limites específicos que você precisa estabelecer. Talvez seja: não vou tolerar ser falado dessa forma. Não vou estar disponível depois das 21h. Não vou discutir esse tópico porque sempre termina em conflito. Não vou fazer isso por você porque preciso preservar minha própria energia. Seja específico. E então comunique claramente, uma vez, calmamente. Não como ameaça, não com drama, apenas como informação. Quando X acontece, eu vou fazer Y. Eu não vou mais fazer Z. Esse é meu limite. Você não precisa convencer pessoa de que seu limite é razoável. Você só precisa ser claro sobre o que é. E aqui está a parte difícil. Você tem que manter o limite.
Se você estabelece e depois cede constantemente, você ensina a pessoa que seus limites não são reais. Se você diz, não vou mais tolerar ser falado assim, mas continua tolerando, seu limite não tem força. Você precisa de consequências consistentes. Epicteto era claro sobre isso. Se você escolheu o papel, mantenha-o. Se você estabeleceu limite, mantenha mesmo quando é desconfortável, mesmo quando a pessoa pressiona, mesmo quando você se sente culpado. Porque sua paz interior depende de limites, não de agradar todos constantemente. E aceite que estabelecer limites vai criar desconforto inicial. Pessoa acostumada a não ter limites com você vai resistir, vai testar, vai fazer você sentir culpado. Isso é normal. Não é sinal de que limite está errado, é sinal de que está funcionando. Mantenha-se firme através do desconforto inicial. Sêneca dizia: é melhor prevenir que remediar. Estabeleça limites cedo em relacionamentos. Não espere até estar completamente esgotado e explodir. Quanto mais cedo você é claro sobre limites, menos ressentimento se acumula, menos dramática é a implementação. Então não se sinta culpado por ter limites. Limites são amor próprio. São respeito por sua própria humanidade finita. Marco Aurélio, homem mais poderoso do mundo, tinha limites. Você, com muito menos poder, mas igual necessidade de paz, certamente pode e deve ter também. Lição 2. Aceite que algumas pessoas nunca vão mudar. Esta lição complementa a anterior, mas vai mais fundo. Você não apenas não pode mudar pessoa, mas em muitos casos, pessoa nunca vai mudar independentemente de qualquer coisa. E aceitar isso completamente é profundamente libertador. Marco Aurélio escrevia: não espere que figo dê maçãs, seria ridículo. Há certas pessoas que, por qualquer combinação de personalidade, traumas não resolvidos, escolhas consistentes ao longo de décadas, simplesmente não vão mudar. Não porque você não tentou o suficiente, não porque você falhou, mas porque mudança não está em trajetória delas. E continuar esperando mudança é tortura autoimposta. Marco Aurélio tinha parentes problemáticos que nunca mudaram. Tinha conselheiros medíocres que permaneceram medíocres por décadas. Tinha inimigos que continuaram sendo inimigos até morte. E em algum ponto ele teve que aceitar. Essa é a realidade. Essa pessoa não vai de repente se tornar quem eu gostaria que fosse. Quando você finalmente aceita isso, você para de desperdiçar energia emocional em fantasia. Você para de se sentir repetidamente desapontado quando a pessoa age exatamente como sempre agiu. Você para de ter esperança que, desta vez, será diferente, apenas para ser esmagado novamente. Você vê a pessoa como ela é, não como você espera que ela se torne. E dessa aceitação vem poder de fazer escolhas claras. Se a pessoa não vai mudar e o comportamento dela é intolerável, você pode escolher distância. Não com amargura, não com drama, apenas com clareza. Esta pessoa é quem é. Eu não posso mudá-la. E não posso ter relação próxima com quem ela é. Então vou criar distância. Ou se você não pode criar distância completa, família, colega de trabalho, você pode ajustar expectativas completamente. Você para de esperar que a pessoa seja diferente. Você aceita limitações dela como você aceitaria qualquer outra realidade fixa. E então gerencia relacionamento dentro dessas limitações reconhecidas. Marco Aurélio tinha que trabalhar com pessoas incompetentes que ele não podia demitir por razões políticas. Ele não gastava energia esperando que se tornassem competentes. Ele aceitava a incompetência delas como fato fixo e trabalhava ao redor disso. Delegava menos, supervisionava mais, compensava com outros recursos. Praticamente. Olhe para a pessoa difícil em sua vida e pergunte honestamente: há evidência real de mudança genuína? Ou eu estou vivendo em fantasia de que um dia ela vai ser diferente? Se não há evidência de mudança após anos, provavelmente não haverá mudança. Aceite isso. E então ajuste relacionamento baseado em realidade, não em esperança. Não é desistir da pessoa, é desistir de fantasia sobre pessoa. É ver ela como ela é. E dessa visão clara, você pode decidir conscientemente quanto investir, quanto tolerar, quanto de você está disponível para relacionamento com pessoa como ela realmente é. Epicteto dizia:
Não exija que coisas aconteçam como você quer, mas deseje que elas aconteçam como acontecem. Pessoa difícil é como ela é. Desejar que seja diferente é sofrer desnecessariamente. Aceitar que é como é te liberta para responder apropriadamente à realidade ao invés de lutar contra ela. E a paz profunda em aceitação. Não resignação amarga, mas aceitação serena. Esta pessoa é assim. Eu vejo isso claramente agora. E com essa clareza, posso fazer escolhas que servem meu bem-estar, ao invés de continuar lutando contra a realidade imutável. Lição 1. Priorize sua paz interior acima de harmonia externa. E chegamos à lição mais importante, mais radical, mais transformadora de todas. Sua paz interior é mais importante que manter a harmonia superficial em relacionamento difícil. Marco Aurélio escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Sua paz é sua responsabilidade, não algo que você sacrifica para manter todos confortáveis. Esta lição desafia tudo que você foi ensinado sobre relacionamentos. Você foi condicionado a acreditar que boa pessoa mantém paz a qualquer custo, evita conflito, se sacrifica para a harmonia familiar, coloca necessidades de outros antes das próprias. E por isso, você tolera intolerável, silencia-se quando deveria falar, contorce-se para evitar desconforto alheio enquanto seu próprio desconforto se torna insuportável. Marco Aurélio, apesar de valorizar a harmonia no império, sabia que a harmonia construída sobre ele se sacrificar completamente era insustentável. Ele escrevia: é tolice deixar que pessoas ruins determinem se você terá dia ruim. Sua paz não podia depender de todos ao redor serem razoáveis, porque muitos não eram. Então ele fazia a escolha radical: proteger sua própria tranquilidade interior, mesmo quando isso criava desconforto externo. Se alguém ficava ofendido porque ele estabelecia limite, ele aceitava a ofensa deles como escolha deles. Se alguém criava drama porque ele não cedia, ele deixava drama ser problema deles, não dele. Isso não é egoísmo cruel, é sabedoria de reconhecer que você não pode servir bem a ninguém se você está completamente esgotado. Você não pode contribuir para relacionamentos saudáveis se você está constantemente drenado por relacionamentos tóxicos. Você precisa de base de paz interior para ter qualquer coisa de valor para dar. Praticamente, isso significa que quando você está em relacionamento difícil e sente paz interior sendo corroída, você faz escolhas difíceis. Talvez seja reduzir drasticamente contato. Talvez seja terminar relacionamento completamente. Talvez seja aceitar que haverá conflito porque você não vai mais se contorcer para agradar. E você vai sentir culpa. Vai ter vozes dizendo que você está sendo egoísta, que está abandonando pessoa, que está desistindo. Mas aqui está a verdade que Marco Aurélio entendeu. Você não é responsável por felicidade de outra pessoa adulta. Você é responsável por sua própria paz, por seu próprio bem-estar, por viver de acordo com seus valores. Sêneca escrevia: aquele que não valoriza sua própria tranquilidade nunca a terá. Se você constantemente sacrifica a paz interior para manter a harmonia externa, você está ensinando o mundo que sua paz não importa, e eventualmente, você internaliza isso. Você passa a acreditar que sua paz realmente não importa tanto quanto o conforto alheio. Mas ela importa. Sua paz interior não é menos importante que paz de pessoa difícil. Na verdade, é mais importante para você porque é a sua vida que você está vivendo. E quando você prioriza sua paz, algo interessante acontece. Pessoas que genuinamente se importam com você respeitam isso. Pessoas que não respeitam revelam que nunca se importaram com seu bem-estar de verdade. E às vezes, priorizar sua paz significa que relacionamento termina. E isso é ok. Não todo relacionamento é destinado a durar para sempre. Não toda conexão serve seu bem-estar. E há coragem imensa em reconhecer quando o relacionamento está te custando mais do que está te dando e escolher sua própria saúde mental. Marco Aurélio teve que se distanciar de pessoas próximas quando ficou claro que proximidade estava comprometendo sua capacidade de governar bem. Ele não fazia isso com crueldade, mas com clareza.
Este relacionamento não está servindo bem maior. Preciso criar distância. E ele vivia com essa decisão sem culpa paralisante. Epicteto era ainda mais direto. É impossível viver feliz quando você gasta tempo demais com pessoas erradas. E às vezes, pessoa errada para você não é pessoa má objetivamente. É apenas pessoa cuja forma de se relacionar é incompatível com sua paz. E você tem permissão para reconhecer isso e agir de acordo. Então, se você está em relacionamento que constantemente drena sua paz, pergunte: vale a pena? Esse relacionamento está adicionando mais valor à minha vida do que está custando? Há forma de torná-lo sustentável através de limites? Ou é fundamentalmente tóxico? E seja honesto na resposta. E se resposta é que relacionamento é insustentável, você tem escolha. Você pode continuar sacrificando sua paz indefinidamente. Ou pode ter coragem de Marco Aurélio de priorizar sua própria tranquilidade interior, mesmo quando isso cria desconforto externo. Segunda opção, é mais difícil no curto prazo, mas única que permite que você realmente viva ao invés de apenas sobreviver. Sua paz interior não é negociável. Não é algo que você deve sacrificar repetidamente para manter todos ao redor confortáveis. É fundação de tudo mais em sua vida. E quando você a protege ferozmente, você não está sendo egoísta. Está sendo sábio. Está honrando o valor de sua própria vida. E isso é exatamente o que Marco Aurélio nos ensinou a fazer. Relacionamentos difíceis são parte inevitável de vida humana. Você não pode eliminar todas as pessoas difíceis, não pode controlar o comportamento delas, não pode forçá-las a mudar. Mas você tem poder imenso sobre como você navega essas relações. E as 7 lições de Marco Aurélio te dão ferramentas práticas testadas sob pressão extrema. Lembre que o comportamento deles não é sobre você. Aceite que você não pode mudar ninguém. Foque no que você controla, suas respostas. Pratique empatia sem absorver toxicidade. Estabeleça limites claros sem culpa. Aceite que algumas pessoas nunca vão mudar. E, acima de tudo, priorize sua paz interior acima de harmonia externa superficial. Estas lições não tornam relacionamentos difíceis fáceis. Elas te dão estrutura para navegar dificuldade sem perder a si mesmo no processo. Te dão permissão para proteger sua paz. Te dão clareza sobre onde você tem poder real e onde você está desperdiçando energia em impossível. Marco Aurélio governou o império cercado de pessoas difíceis e manteve clareza mental, integridade moral e relativa paz interior. Não porque tinha superpoderes, mas porque tinha princípios claros sobre como se relacionar com pessoas sem ser dominado por comportamento delas. E esses mesmos princípios podem te servir hoje. Você não precisa tolerar intolerável. Você não precisa sacrificar sua paz para manter todos confortáveis. Você não precisa se perder tentando salvar relacionamento que está te drenando. Você tem permissão para estabelecer limites, para criar distância, para priorizar seu próprio bem-estar. E isso não te faz pessoa má, te faz pessoa sábia. Então aplique estas lições. Comece com uma. Talvez seja lembrar que comportamento não é sobre você, ou estabelecer um limite claro, ou simplesmente decidir priorizar sua paz. E pratique consistentemente. Com o tempo, você vai descobrir que tem muito mais poder em relacionamentos difíceis do que pensava. Não poder de mudar outra pessoa, mas poder de escolher como você se relaciona com ela, de forma que protege sua própria humanidade. Se este vídeo te deu clareza sobre relacionamento difícil, curta, inscreva-se e compartilhe. E lembre, você merece paz. Você merece relacionamentos que te elevam, não que te drenam. E você tem permissão para fazer escolhas difíceis que protegem isso. Até o próximo vídeo.